galera, sejam bem-vindos todos ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, queria começar o vídeo fazendo um comunicado muito importante para vocês. Presta atenção que eu vou explicar uma situação bem chata que aconteceu hoje, mas que vai nortear o nosso trabalho daqui em diante. Hoje fui surpreendido com um strike no canal. O primeiro vídeo que a gente subiu no sábado aqui no canal está deletado, o vídeo que a gente informa do processo Arena das Dunas processo Vasco, vídeo que eu trouxe a fala do Fernando Diniz na coletiva, falando que gosta do atacante Hinestrosa, que a gente vai falar bastante dele daqui a pouquinho, e foi justamente por causa do Hinestrosa que deu, entre aspas, esse problema todo aí, vou explicar a vocês. Infelizmente, um fotógrafo lá da Colômbia, ele simplesmente está dando strike em Deus e o mundo aí que usou uma foto dele. Ele nem entra em contato primeiro pra, pô, fulano, você usou minha foto aí, pô, não deu crédito, ou tem como dar o crédito, ou tem como a gente resolver pelo uso da minha foto. Ele está simplesmente denunciando os canais que usaram a foto dele e dando strike. Então eu tive meu vídeo deletado, o companheiro Luiz Amadeu, do Boteco do Amadeu, passou pelo mesmo, e o companheiro Daniel Brown, né, que é um TikToker muito conhecido, vocês sabem quem é aí, tem um canal do Botafogo também dele aqui, o Brown Fogo, no YouTube. Pelo menos foram as pessoas que eu tomei ciência. Tô tentando resolver isso desde 2 e pouca da tarde. Assim que saiu a notícia do Hinestrosa hoje, eu já tinha, e na hora que eu fui começar a preparar o vídeo, quando eu entro no nosso canal no YouTube, me surpreendo com essa situação. A pessoa lá, inclusive, estava querendo cobrar $800 pelo uso da foto dele, pra vocês terem uma ideia, mais de R$4.000. Para uma outra pessoa ele chegou a cobrar $1.000, então tá uma confusão danada aí. Então tô só explicando para vocês que mediante esse problema, a gente não usa mais foto aqui no canal. Beleza? A gente vai procurar usar foto para ilustrar o vídeo de vocês aqui, vídeo da Vasco TV, fotos dos fotógrafos oficiais do Vasco. A gente vai falar hoje aqui do Hinestrosa, a gente vai falar do Cuiabano, a gente vai falar dos jogadores do Vasco que podem sair, mas você que gosta de assistir o vídeo, ver a foto, a partir de hoje eu vou falar, e se você quiser saber quem é o jogador, você mesmo pesquisa e vê, porque isso aqui é o nosso ganha-pão, o nosso trabalho, e eu não vou correr o risco aqui de tirar o meu sustento da minha família por causa de foto, tá bom? Então tá feito o registro para vocês, mandar um abraço para os companheiros que passaram o mesmo problema, então tô informando vocês o ocorrido, tá bom? Passei o dia todo com isso, confesso até que minha cabeça não tá muito legal não. Agora de noite que eu fui meio que parar de resolver isso para poder focar. Dito isso, agradeço quem prestou atenção no comunicado, tá? E agora a gente vai entrar de cabeça nas informações. Pegando o fato do Hinestrosa, que é o, entre aspas, o algoz de toda essa confusão aí, o jogador não tem nada a ver com isso. O dia 14, há 5 dias atrás, os companheiros do canal Na Torcida Vascaíno, do Léo Lacerda, trouxe a informação de que o Vasco estaria atravessando o Boca para tentar trazer o Hinestrosa. No dia seguinte, no dia 15, o César Luiz Merlo, que é um dos principais jornalistas ali argentinos da Tix Sports, trouxe a informação de que o Boca Juniors e o Hinestrosa estavam com dificuldades de fechar o contrato. O Boca teria mudado algumas coisas do contrato e isso não teria agradado o staff do Hinestrosa e nem o próprio atleta. Então essas são informações do dia 14 e do dia 15. Porém hoje tudo mudou, tá? O companheiro, dá até os créditos certinho, como a gente sempre gosta de fazer aqui no canal, o Marcelo Nazarral, da rádio Esplêndida 990M da Argentina, trouxe a informação de que a negociação entre Vasco e Hinestrosa tinha avançado, porque o Vasco tinha atravessado ali o Boca Juniors e oferecendo uma proposta maior. Aí vários companheiros aqui de imprensa no Brasil foram confirmando essa informação, cada um trazendo o seu complemento. O companheiro Lucas Pedrosa trouxe até a informação de que o negócio estava bem encaminhado, o Vasco ia pagar ao todo 6 milhões de euros mais ou menos, 5 para o Atlético Nacional e mais 1.000 euros que variavam ali entre metas, valores ali de luva para os empresários e tal. Então o total do custo das transferências em cargo para o Vasco ficaria na casa de 6 milhões de euros e o Vasco poderia pagar até um pouco mais por metas a serem batidas. A proposta do Boca era 5 milhões, mais uma mais-valia, né? Quando o jogador fosse revendido, se ele fosse revendido, o Atlético Nacional mordia mais 20% numa futura negociação, tá? E aí,
com desdobramentos, está passando para vocês aí na tela alguns prints no Instagram. O jogador curtiu 2 fotos aí do Johan Rojas, que é um compatriota dele também colombiano, e ele está seguindo o Andrés Gomes, o Lucas Freitas e o Rojas no Instagram, tá? Então o negócio realmente está bem encaminhado aí, se concretizar, e é o mais provável nesse momento é que de fato concretize, vai ser uma grandiosa contratação. Se o jogador vai chegar aqui e vai entregar tudo aquilo que ele já entregou no Atlético Nacional e o que se espera dele, são outros 500. Ele, inclusive, passou no Palmeiras, chegou ali ainda pro Sub-20, teve pequenas oportunidades de um profissional, acabou não se adaptando e saiu do Palmeiras, tá? Essas oportunidades dele, ele tinha 20 anos de idade ainda, 20 anos não, ele tinha 18 anos de idade, foi ali na temporada de 2020, tá bom? O jogador completa 24 anos nessa temporada, tá? O próprio Fernando Diniz, vocês não vão ver mais no canal, né? Porque o meu vídeo foi deletado. Eu trouxe para vocês um trecho, pergunta feita pelo companheiro Jonathan Santos, do BTB Esporte. Ele perguntou ao Diniz se o Rinestrosa era um jogador que é agradável e tal. O Diniz falou que gostava do jogador, é um jogador que ele observa desde a Libertadores de 24, caiu no grupo de times brasileiros, e ele pôde observar mais de perto, mas por hora não tinha nenhuma negociação. Essa informação o Diniz dá na coletiva após vitória do Maricá, né? O jogo do Maricá foi na quinta-feira, tá? Mas de lá para cá as coisas parecem que deram uma mexida e uma movimentada. Então essa é a informação de hoje a respeito do Rinestrosa, beleza? Falando de um outro atleta importante, o Vasco abriu conversas aí para tentar contratar o lateral esquerdo o Cuiabano, jogador aí que arrebentou com a camisa do Botafogo, inclusive botando o Alex Telles no banco, ele já tinha tido uma passagem boa no Grêmio, acabou vindo aí em definitivo para o Botafogo, e o Botafogo vendeu o jogador ao Nottingham Forest, clube do grego lá, Evangelos Marinakis. Ficou até aquela situação meio estranha, do nada alguns jogadores do Botafogo indo pro Nottingham, tava falando ali que o Marinakis tava emprestando dinheiro pro John Textor para ele resolver o problema do rolo dele lá do Botafogo, da Eagle, aquela confusão toda. O Cuiabano acabou voltando ao Botafogo de empréstimo para jogar o final do ano, mal foi contratado pelo Nottingham, voltou pro Botafogo. Os campeonatos terminaram no Brasil aqui, tirando a galera que foi jogar ali as semifinais de Copa do Brasil e o Flamengo que jogou, né, o Mundial, o Intercontinental no final do ano, e aí o jogador foi devolvido ao Nottingham Forest. O Botafogo tem prioridade no retorno do jogador ao Brasil, só que o Botafogo nesse momento está com transfer ban, tá? O Globo Esporte foi quem trouxe a informação de primeira, e o companheiro Lucas Pedrosa trouxe um complemento de que o jogador vê com bons olhos a possibilidade de jogar no Vasco. Outros clubes brasileiros estão interessados também na contratação do jogador. Na minha visão, se o Vasco fechar a contratação do Cuiabano, é uma senhora contratação. Ele tem 22 anos, completa 23. A ideia do Vasco é trazer ele por empréstimo. Não está sendo muito aproveitado nesse momento no Nottingham Forest, tá? E o jogador, para mim, seria titular. Tá? Na minha visão, ele tomaria a vaga do Lucas Piton. É um jogador com boa qualidade técnica e um jogador com muita força. Ele é um Paulo Henrique com um pouco mais de qualidade, tá? Acho que o PH marca até melhor, mas ele é esse cara da força, da arrancada, ele pisa na área, ele faz gol. Então é um jogador que para mim chegaria para botar o Piton no banco e elevaria o sistema defensivo do Vasco. Acho que ficaria muito bom tendo o Cuiabano titular, o Piton como opção de segundo tempo, substituindo o Cuiabano um jogo ou outro. Então acho que se o negócio andar, seria um golaço da diretoria do Vasco, tá? Vamos aguardar, faço votos que o Vasco consiga fechar o negócio do Cuiabano, apesar de achar que o negócio é difícil, mas é um jogador que o Vasco tentaria por empréstimo. Tá bom? Agora vamos falar de saídas, tá? O Vasco fechou em definitivo a venda do atacante, né, ponta direita, volante, meio, ele joga em várias posições ali do meio para frente, do Maxime Domingues. Ele está se transferindo em definitivo para a equipe do Cracóvia, a equipe da Polônia. Inclusive o Maxime Domingues jogou boas temporadas ou bons anos da sua carreira na Polônia. Ele vem da base ali do Servette da Suíça, aí ele roda ali Servette, Zurique, Lausanne Sport. Do Lausanne Sport ele vai para o Chamax, e aí do Chamax em 2021 ele tem a primeira temporada dele na Polônia. Peço perdão se eu errar a pronúncia aqui, é Midlegnica, eu acho que é isso. Aí ele faz 21, 22 e em julho de 23 ele sai
do Legnica para a equipe do Racó. Aí ele fica de julho de 23 até julho de 23 até mesmo mês de julho, né? Pelo menos tá aqui. Aí ele se transfere para o Gil Vicente, vai pro Racó, do Legnica, ele vai pro Racó, na Polônia, aí ele vai pro Gil Vicente em 23. Aí o Vasco contrata ele em abril de 25. Então ali de 2021 a 2023, ele jogou na Polônia. Então deve ter deixado uma boa impressão, tá mais velho, completa 30 anos nessa temporada, mas vai estar sendo comprado em definitivo. Foi um jogador que o Vasco não pagou muito, ele foi comprado aí por 2 milhões de euros, não sabemos exato qual é o valor que o Vasco está vendendo, o valor não foi revelado, mas é uma negociação de compra, tá? A equipe aí do Cracóvia está comprando em definitivo o Maxime Domingues. Boa sorte ao suíço, que ele seja muito feliz lá, mas foi uma contratação mal feita pelo Vasco. Aquelas primeiras janelas lá do Pedrinho foram bem ruins. Maxime, Garré, Jean Davi, teve umas contratações ali que só Jesus. Mas boa sorte ao atleta, que ele seja muito feliz lá. A informação foi dada de primeira pelos companheiros do Globoesporte.com. Olha que maluquice! O caso David, que melou. O David não vai mais ser jogador do Vitória, pelo menos por agora. E o Vene Casagrande trouxe novidades. Já no domingo a gente teve a informação de que o negócio tinha melado, mas tivemos novidades bem importantes / constrangedoras sobre o porquê que o negócio entre David, Vitória e Vasco melou. A parada é a seguinte: o negócio estava fechado. Lembra que o Vasco só queria liberar o David pro Vitória vendendo. A Vitória, pô, cara, eu comprei 4 jogadores recentes, não tenho dinheiro para comprar o David. Se você me emprestar ele, eu quero. Aí o Vasco, beleza, então, eu empresto, mas com obrigação de compra. Se ele bater algumas metas, você tem que comprar. A Vitória, cara, mas eu não quero comprar. Se for chegar aí de graça ou por empréstimo, eu vejo. Ou, dependendo aí da performance dele, se for uma opção e não uma obrigação, pode botar. Por outro lado, ele tem 3 anos de contrato com o Vasco e os representantes do jogador só queriam que ele fosse para o Vitória se fosse pelos mesmos 3 anos de contrato, o negócio indo em definitivo. Ficou nesse primeiro momento esse imbróglio, só que isso foi superado. O Vasco abriu mão, falou, tá, beleza, você não precisa comprar não. Toma o David em definitivo, vamos rachar os direitos econômicos. Eu fico com 50, você com 50. Se ele for revendido mais lá na frente, eu fico com 50% do negócio. Aí, os empresários do David e o Vitória chegaram no acordo pelos 3 anos. Aí, tudo resolvido. Detalhes finais ali para o negócio morrer. Tanto o presidente do Bahia como o nosso CEO Carlos Amodeu estão junto com a CBF num evento na Europa. E eles, durante esse evento, estavam resolvendo. E aí, acabou que de última hora, o Vitória pediu a contratação por empréstimo do Lucas Freitas, zagueiro. E o Vasco falou, não tem interesse em liberar o Lucas Freitas, não. E aí o presidente do Vitória, então também não quero mais o David, não. Então o negócio encerrado. Ou você me libera o Lucas Freitas também por empréstimo, ou eu não quero o David. E aí me passa a impressão, vide essa situação, que é mais o Vasco querendo empurrar o David em algum lugar do que o Vitória, de fato, querendo o jogador. Não é nem que eles se oporiam até o David, mas era assim, tá, cara, beleza, dependendo do negócio aí, eu boto o David no elenco aqui. E aí, quando o Vitória, pô, cara, eu tô precisando de um zagueiro, o Lucas Freitas não tá jogando aí, mas me interessa. E o Vasco tem no Lucas Freitas o reserva do Robert Renan, você gostando ou não, hoje a formação de defesa do Vasco, num primeiro momento, é Cuesta e Renan, reservas imediatos. O Saldívia é o reserva do Cuesta e o Freitas é o reserva do Robert Renan. Tá? E a quinta opção por hora é o Lincoln, que pode sair para o Vasco contratar um outro zagueiro, ou puxar um moleque do sub-20, ou até mesmo não contratar nenhum zagueiro e ter no Hugo Moura essa quinta opção que uma vez na vida ou tá na morte ela acontece. Tá? Então não precisa contratar não, fica com 4 zagueiros e quando precisar o Hugo faz um quebra-galho na zaga por um jogo ou outro, tá? Então, nesse primeiro momento, esse é o desenho de zaga do Vasco para a temporada, tá bom? Então, o Vasco falou, não, cara, eu conto com o Lucas Freitas aqui, é um jogador jovem, um jogador, inclusive, que veio em definitivo, o Vasco não precisou comprar, botar dinheiro no Palmeiras, o Palmeiras fez uma rachadinha, ó, fica você com 50 do Lucas, eu fico com 50, se o jogador se valorizar for vendido, aí eu morro da metade. O Vasco, beleza, e aí trouxe o Lucas Freitas no ano passado, tá?
tá bom? E aí o Vitória, não, então já que você não quer me liberar, Lucas, então o negócio melou. E aí gerou um clima muito chato, o negócio estava bem encaminhado, ficou até a dúvida se o David jogaria ou não contra o Nova Iguaçu. Ele vinha treinando como titular desse time alternativo, o negócio melou e aí o Diniz botou ele para jogar contra a equipe do Nova Iguaçu. Então é bem provável aí que, se pintar uma outra proposta, o Vasco libera o David. E uma outra informação ainda sobre o Vitória, informação do copeiro Lucas Pedrosa: o Vitória abriu conversas para tentar contratar o Tietê, só que eles não conseguiram acerto com o Tietê e o Tietê não deixa o Vasco nesse momento, tá bom? Outra informação sobre saída que eu queria trazer para vocês, caminhando agora para a reta final, na verdade uma renovação. Informação do companheiro Vene Casagrande: o Vasco renovou o contrato do Estrela por mais 2 temporadas. O jogador tinha contrato com o Vasco só até dezembro de 26, a partir de 1º de julho ele poderia renovar o contrato e sair de graça em janeiro, e o Vasco está estendendo o contrato do meia por mais 2 anos. Ele tem apenas 20 anos de idade, completa 21 nessa temporada, e apesar do problema da lesão, o Vasco acredita que ele pode ainda performar. Essa renovação me bota uma pulguinha atrás da orelha de que o Vasco deve estar emprestando o Estrela para algum lugar para ganhar rodagem, igual o JP, igual o Vasco fez com o Barros também, mas aí o contrato dele ia acabar. Então, empresta para algum clube aí de Série A, Série B, por 1 ano, e a gente tem um contrato de mais 2 anos. Ele indo bem, ele volta para cá, a gente ainda tem 2 anos. Nesse novo contrato, tem gatilhos lá que, se ele bater meta, o contrato estica por mais uma temporada. E aproveitando, deixa eu trazer para vocês jogadores que têm contrato terminando em 2026, que a partir de 1º de julho pode assinar um pré-contrato e deixar o Vasco de graça. Um é o goleiro Daniel Fusato, que eu acho que ninguém aqui tá fazendo muita questão. Tem o JV Mutano, que entrou de lateral esquerdo contra o Nova Iguaçu, que o Vasco estendeu o empréstimo dele junto... Ai, me fugiu. Acho que foi o Nova Iguaçu. Acho que é o Nova Iguaçu. Ele tem contrato até junho só. Então esses 6 primeiros meses aí é para ele fazer meio com a experiência, ou o Vasco compra ou não. Outro jogador que tem contrato terminando em dezembro de 26 é o Vitor Luiz, o Riquelme. O Robert Renan está emprestado até junho junto ao Zenit, tá? O Carlos Cuesta, esse o Vasco estendeu o empréstimo dele até dezembro de 26 e depois é a compra em definitivo, se o Vasco quiser efetuar, tá? Então até dezembro aí o Cuesta está emprestado junto ao Vasco. O Lincoln, o zagueiro, tem contrato até novembro de 26. O Hugo Moura tem contrato até dezembro de 26. O Tietê tem contrato até dezembro de 26. O Jair renovou mais 1 ano, contrato até dezembro de 26. O Coutinho tem contrato até junho de 26. O Matheus França tem empréstimo aí do Crystal Palace até junho de 26. O Johan Rojas veio, né, junto ao Monterrey, empréstimo até dezembro de 26. E também o Ryan até 28. É isso, tá? Os jogadores aí que tem contrato até 26 são esses. É muita gente, tá? Tem jogadores aí que o Vasco conta, outros não, né? Que deve ficar o contrato passando aí, devem acabar deixando o Vasco no final da temporada, a depender de uma crescida nessa temporada, fazendo jus para ficar para 2027, beleza? Então é isso, galera. Peço desculpa qualquer coisa, um tom um pouco mais para baixo, esse preâmbulo no início aí, fiquei bem chateado. Voltei a produzir, com maior frequência para vocês. Todo dia tá subindo 2 vídeos no canal, teve vídeo aí de madrugada, eu tô me empenhando legal para vocês aqui, mas fiquei bem chateado com essa situação hoje aí, gastei maior energia, horas e horas do meu dia falando com meio mundo de gente, tá bom? E é isso, beleza? Amanhã eu tento voltar à programação normal, fazer de repente até para equilibrar, já que a gente fez um hoje, tentar encaixar 3 vídeos para vocês aí, para fazer o balanço desse um vídeo que faltou hoje. Mas também, vocês conhecem minha linha editorial, a gente não grava vídeo por gravar, não vou encher linguiça também. Se não tiver conteúdo para 3 vídeos, vai 2 mesmo. O importante é informar vocês com excelência e com qualidade. Mas não usaremos mais foto aqui no canal. Fotos do Vasco oficial, do Instagram do jogador, né, um story, trechos de vídeo de emissoras e veículos que eu conheço aqui no Brasil, que a gente tem algum contato, sabe que não vai dar problema, beleza, mas não vamos mais fazer esse tipo de situação, tá? Então, quando a gente comentar de um jogador aqui, você não vai ver foto dele, você dá uma pesquisada no Google aí, tá bom? Espero que vocês entendam, agradeço a compreensão e logo mais a gente volta aí com mais informações. Tamo junto.